tarde, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Meu nome é Luísa Silvia Marques e eu sou colaboradora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica à Rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho, em Curitiba, Paraná. E como sendo sexta-feira, hoje é dia de trazermos algumas reflexões para o nosso dia. E eu trouxe como tema para essas reflexões algumas questões do livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que vem tratar de determinismo e livre-arbítrio. E esse livro traz a questão 132, que faz a seguinte pergunta: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. E daí na próxima 134, pulando a 133, já passamos para 134, pergunta assim: como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? A determinação divina na Sagrada Lei Universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação, na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, e apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil em comparação com a paternidade divina, temos um similar da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação, rude, ou de busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e deve retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se o senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos que, com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade
está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação da sua obra imortal. Então nós vemos com isso, meus irmãos, que nós temos o nosso livre-arbítrio para agir, Deus nos deu esse dom, para que possamos agir segundo a nossa vontade. Como nós sempre ouvimos os ensinamentos da doutrina espírita nos dizer assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a semeadura seria o nosso livre-arbítrio, Porque nós temos a liberdade de fazer tudo aquilo que está na nossa vontade. Se agirmos no bem, fazendo com que essa vontade seja edificada por bons propósitos, virtudes, passando a fazer o bem a todas as criaturas, certamente nós recolheremos esse bem para a nossa edificação espiritual, para o nosso bem, para retornarmos à casa paterna de forma mais elevada. Porém, se agirmos de forma contrária a essas leis, se não usamos de virtudes, se não usamos da caridade, do amor ao próximo, do perdão, de tudo aquilo que nós sabemos ser essencial, nós estaremos fatalmente determinados, a sofrer por conta das nossas atitudes. Então, o livre-arbítrio é a nossa escolha em fazer o bem. O determinismo é o resultado daquilo que fazemos do nosso livre-arbítrio. Nós estamos fadados a evoluirmos. Então, tudo precisamos fazer, de todas as formas precisamos agir para que as nossas atitudes sejam as melhores. Porque o maior determinismo que nós temos é a própria evolução. Então, hajamos no bem, façamos o melhor, procuremos nessas leituras evangélicas, com todos os recursos que nos estão disponíveis, dar o nosso melhor, fazer aquilo que está de acordo com a vontade do Pai, nos tornando peças importantes na sua obra, na edificação do seu reino enquanto aqui estamos, através dos nossos próprios atos em favor do semelhante, para que esse livre-arbítrio sejam as melhores escolhas e nós estejamos determinados a um bem cada vez maior para nós mesmos. Então, a mensagem que nós teríamos seria essa para a tarde de hoje, e nós rogamos a Deus, a Jesus, que nos envolva todos na sua misericórdia, no seu amor, e que nós possamos realmente fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio e determinarmos assim o melhor para nós e para aqueles que comungam dessa mesma marcha conosco, nesse aprendizado em que estamos envolvidos. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.